Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a declaração ao país do Sr. Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, foi um ato de chantagem política absolutamente intolerável, absolutamente inadmissível. Porquanto considerar que uma decisão do Tribunal Constitucional inviabiliza o seu plano orçamental, inviabiliza o seu plano político, a sacar essa responsabilidade ao Tribunal Constitucional, a sacar essa responsabilidade a uma instituição democrática e apesar da separação dos poderes, e contra ela é uma declaração chantagista e inaceitável, absolutamente inaceitável, fazendo lembrar os piores dias da tese das forças de bloqueio. E foi isso que aconteceu no sábado passado. Quando se lê o acórdão do Tribunal Constitucional, vêem-se imediatamente algumas circunstâncias importantes para discutir com a maioria. Uma delas é de que a leitura do acórdão do ano passado tinha sido uma leitura desviante e uma leitura conveniente do acórdão do Tribunal Constitucional. Não era uma leitura passível de elaborar o Orçamento de Estado para 2013, do qual o Primeiro-Ministro e o Ministro Vítor Gaspar assumiram a responsabilidade. Aquela pseudo-tentativa de distribuir sacrifícios entre o setor público e o setor privado não tinha nenhum tipo de fundamento naquilo que era o conteúdo do acórdão do Tribunal Constitucional em relação ao Orçamento de 2012. E provou-se isso, e o Tribunal reivindica no seu acórdão a coerência dos seus atos e a coerência do seu pensamento. Era sobre isso que gostávamos de ouvir a direita e não ouvimos até agora. As decisões do Tribunal Constitucional vêm implicar uma perda de 0,8% do produto em relação ao cálculo do déficit. Ora, seja lá como for, as derrapagens orçamentais do governo PSD-CDS têm sido bem maiores do que esta circunstância. E isso não inibe, inclusivamente, o governo tomar outro tipo de medidas para que possa colmatar esses déficits. A nosso ver, isso deveria ser feito junto das entidades credoras, de modo a alterar as circunstâncias, não só do pagamento da dívida, não só dos prazos da dívida, mas, essencialmente, dos montantes da dívida. Isso seria uma forma de virem encontrar medidas de refinanciamento da economia, de crescimento do produto e circunstâncias que poderiam aligeirar o volume do déficit corrente. Não quer o Governo esta via, quer insistir no memorando da Troika, quer insistir num programa que já faliu, quer insistir no desespero e, por isso, ataca tudo e todos. Curiosamente, neste contexto, o país olha para o Presidente da República e olha para o Presidente da República perante a obstinação de um Governo que não se demite, apesar de elaborar orçamentos inconstitucionais um atrás do outro, que, atacando tudo e todos, todas as instituições democráticas, não cede o lugar à voz popular, a tentar encontrar uma nova maioria política que possa resolver os problemas nacionais, mas o Presidente da República, ao suscitar desta vez a inconstitucionalidade de várias normas do Orçamento de Estado, e suscitou-as em sede de fiscalização sucessiva, argumentando no seu requerimento acerca da inconstitucionalidade dessas normas, é claro que o Sr. Presidente da República tinha a consciência, esperava a atitude do Tribunal Constitucional, mas tinha a consciência da inconstitucionalidade dessas normas. E são estas mesmas normas. Cavaco Silva também as achava inconstitucionais. Não foram apenas os renegados da oposição, essa espécie de traidores ao plano compacto da direita, do PSD e do CDS. Ora, o Presidente da República é aqui o mais inconsequente e o náufrago desta situação. Porquê? Porque, se tendo queixado ao Tribunal Constitucional, não retirou daí consequência nenhuma. E, muito pelo contrário, confirmou perante a pressão o Governo e não toma nenhuma atitude. Dir-se-ia, dizem alguns, isso tem a ver com a negociação internacional, tem a ver com este ou aquele aspecto. O que tem apenas a ver é com o apodrecimento da situação política. Senhoras e senhores deputados, já começam novamente este ano leituras distorcidas do acórdão do Tribunal Constitucional. O acórdão do Tribunal Constitucional não diz em parte alguma
que se abre a porta aos despedimentos na função pública. O acordo do Tribunal Constitucional não diz em parte alguma que é permitido um aumento de impostos. Toda a doutrina da justa medida era, aliás, passível de ser adotada como uma Constituição mais à direita do que a atual Constituição portuguesa. Trata-se ali de apreciar o princípio da igualdade na sua dimensão proporcional e nada mais. Não tirem, senhores deputados da direita, mais uma vez, mais um ano, de um modo intelectualmente desonesto, consequências de um acórdão que não está lá. Senhora Presidente, nós sabemos da estranha situação de um governo que, se não tem jardins suspensos, tem pelo menos relvas suspensos. É uma circunstância absolutamente anómala. Bom, mas isto vai fazendo parte do desnorte governamental. O despacho do Ministro Gaspar é um ato ilegal de execução orçamental, é um despacho punitivo, é para castigar as instituições, é para castigar o regime, é para dizer nós, ou contra nós, seremos sempre nós. E isso não é democrático, isso não é passível de ser respeitado num regime e num sistema democrático. Senhoras e senhores deputados, quando o Ministro Gaspar elabora despachos punitivos e o reitor da Universidade de Lisboa diz que se quer fechar o país, é exatamente isso que nós temos à frente dos nossos olhos. É um governo que, em vingança, de modo punitivo, quer absolutamente fechar o país e chamar à pedra todos aqueles que julgam que são os inimigos da execução orçamental. Senhoras e senhores deputados, o que é que disse o Sr. Primeiro-Ministro na declaração ao país? Vou atacar os serviços públicos, vou cortar no Estado Social, vou cortar na educação, vou despedir professores, não disse, mas já se percebeu, vou diminuir o número de escolas e da oferta pública de educação, vou cortar na saúde, vou despedir funcionários. Foi isso que o Ministro disse. Disse mais, vai cortar na Segurança Social, vai diminuir prestações. Não o disse, mas já o percebemos. Senhoras e senhores deputados, este ataque ao Estado Social culmina todo este processo, porque é punir o povo, é punir os mais fracos, é punir os mais vulneráveis, é a marca de uma governação não só falhada, mas de uma governação agressiva e antissocial.